Oi, Fer, tudo bem? Preciso entender se na disciplina positiva tem algum tipo de castigo ou punição, qualquer tipo. Mesmo que seja, por exemplo, a criança não estudou para a prova porque ficou no videogame. Tipo, não seguiu a regra combinada com a família, que era estudar para a prova, antes da prova. E aí ficou no videogame e fez a prova e tirou nota baixa. E ela já sabia da regra. Existe a chance desses pais tirarem o videogame por, tipo, um dia na semana ou algo assim? Tipo, ela perder algo que tem uma consequência direta com o que aconteceu. Ou jogou um brinquedo no irmão. Ah, então agora vamos ficar sem o brinquedo. Ou não, não existe isso na ADP. Oi, Paula. A sua pergunta é a pergunta de muitos pais, então eu quero começar agradecendo por você ter entrado em contato comigo. A primeira parte da sua pergunta é se existe algum tipo de castigo ou punição na disciplina positiva. E a resposta é não. Essa é uma filosofia de vida que ensina por meio do exemplo. E se a gente, pais, não quer que os irmãos, nem o mais velho e o mais novo, briguem, se batam, então a gente não vai bater. Bater ensina pelo medo. Disciplina positiva ensina habilidades de vida. O que os pais podem fazer é estar abertos e receptivos para aprender uma outra forma de educar. Sem dor, sem culpa, sem castigo, sem humilhação e sem punição. E é por isso que os ensinamentos da disciplina positiva são universais e aplicados em diversas culturas. Já a segunda parte da sua pergunta é sobre a criança que combinou com a família que ia estudar para a prova e mesmo sabendo do combinado, ela não estudou e ficou jogando videogame. Que pai e mãe aqui, cuidador, já não passou por isso? Por favor, levanta a mão. As pessoas acham que só existem duas formas de disciplinar. Ou você é autoritário demais e tira o videogame para o filho aprender, ou é permissivo demais e deixa a criança impune para não traumatizar o filho. E nenhuma dessas duas abordagens é efetiva. Então a disciplina positiva ela vem com o caminho do meio. A doutora Jane Nelson, que é a autora dos livros do best-seller Disciplina Positiva, ela tem uma frase que eu adoro e eu aplico na minha casa, que é mais como uma equação matemática, é a seguinte: privilégio é igual a responsabilidade. Então, quando a criança quer o privilégio, mas não está nem aí para a responsabilidade e não está nem aí para cuidar em outras áreas da vida dela, então ela perde o privilégio. Então, como é que essa equação se parece numa casa de pais autoritários? Então, primeiro começa com um sermão. Quantas vezes eu preciso te falar que você precisa estudar primeiro? Às vezes, os pais levam a atitude da criança para o lado pessoal. Como é que você pode fazer isso comigo? Depois que eu comprei o videogame para você, aquele que você queria. Ou então, coloca a criança de castigo. Eu vou tirar o seu videogame e você vai ficar de castigo sem ele para o resto da vida. Agora eu te pergunto, se você fosse a criança, você estaria aprendendo a estudar para a prova? Estaria aprendendo habilidades de vida como organização, comunicação, a como reparar os seus próprios erros? Provavelmente não. Então, como é que essa mesma cena, essa mesma equação, ela se parece na casa de pais permissivos? Eles talvez não fariam nada, porque meninos são sempre meninos e um dia eles aprendem. E como é que essa mesma equação ela se parece numa casa de pais que entendem os princípios da disciplina positiva? Até que a criança esteja madura e disposta a assumir a responsabilidade, os pais tiram o privilégio. Então, eles vão, nesse caso, que eles já deram o privilégio e a criança não estudou e foi mal na prova, a gente aplica as consequências, que são 3 R's e um U. O primeiro R é respeitoso. Os pais conversam com o filho. Puxa, eu vi que você ficou jogando videogame em vez de estudar. Note que eu não usei nenhum sermão ou humilhação. O segundo R, ele é relacionado ao problema. Uma consequência relacionada ao videogame é remover o videogame da criança. Dependendo da situação ou da idade, tem que remover o videogame fisicamente do alcance da criança. E note que a criança não perdeu todos os privilégios, mas somente aquele que estava relacionado com a situação. O terceiro R, ele é razoável. Uma consequência razoável é remover o privilégio de jogar até que a criança faça a próxima prova, ou aprenda novos hábitos, ou jogue apenas no final de semana. Note que não é razoável tirar o privilégio para o resto da vida, mesmo porque isso não é verdade. E o U da consequência significa útil.
que o que você, mãe ou pai, vai fazer como resposta ao que a criança fez é mais importante. Eu vou repetir, o que você, mãe ou pai, vão fazer como resposta ao que a criança fez é mais importante do que o que a criança fez. Uma consequência útil ensina habilidades de vida. Então, vamos pensar junto quais são as habilidades de vida que você gostaria que seu filho aprendesse nessa situação que iria ajudá-lo na vida. Será que seria organização? Estabelecer prioridades? Será que seria responsabilidade? Porque afinal, o trabalho da criança é a escola, não é? É o trabalho dela. Então, dedique tempo para treinar a criança, para avaliar onde estão os buracos no processo. Será que tem rotina na tua casa? Será que tem muita distração? Então, Paula, a disciplina positiva, ela ensina para a vida. Não é só em curto prazo, para os pais se sentirem bem por ter dado o sermão e ter feito o que era necessário naquele momento para aprender a lição. A disciplina positiva, ela ajuda a criança a desenvolver as habilidades necessárias para a vida. E é por isso que a punição e o castigo não vão magicamente ajudar essa criança a entender a importância ou até o hábito de estudar. Ela vai precisar do apoio dos pais. E pais que entendem a disciplina positiva trabalham junto com os filhos para que, por meio do encorajamento, eles possam ensinar habilidades, ferramentas para os filhos poderem desenvolver de dentro para fora.